Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, vocês de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Quem com Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, está aqui do meu lado um parceiro aqui do programa que vai falar hoje sobre as novas regras trabalhistas, posso assim dizer, né? Sim. Que norteiam a questão das gestantes nesse período de pandemia. Mas antes, como é que você está, meu amigo Sandrinho? Estou bem, graças a Deus. Estamos sobrevivendo a esse período aí catastrófico, né? E que está afetando todos nós, né? Esse ano não vai melhorar. Não vai piorar talvez, mas não vai melhorar. Eu sinto que ele está menos pior, não sei, pelo fato da gente já ter... Não, o fato é que a vacina, o fato de ter vacina, já nos deixa mais animado. Imagina se nós estivéssemos agora ameaçando uma terceira onda e não tivesse vacina. Eu acho que a vacina exatamente veio fazer isso, né? Frear essa terceira onda, né? Mas acho que aqui a gente não escapa não da terceira onda ainda. Porque está prevista para agora, para os próximos dias. Vamos ver, né? Mas depois a tendência é ser a última onda também, essa terceira. É que não baixou as nossas mortes. Semana passada continua, essa semana, continua morrendo quase 3 mil pessoas por dia, cara. 90 mil infectados. Então tu imagina, se 1% morrer, é 1.000 pessoas por dia. Isso é verdade. E os 90% infectados por dia, tu tem que ver que os caras não ficam 3 dias com a coisa, não, é 20, 15, 30, Aí quando vê, vai estar tudo lotado, o hospital tudo lotado. Mas tá bom, deixa essa coisa pra lá. Né? Não pegou Covid, né? Peguei. Pegou. Sobrevivi. Eu fui internado, cara, não foi fácil não. Mas agora tomei já porque tenho comorbidade, né? Já tomei uma dose de vacina, a outra em agosto, então vai dar tudo certo, para mim também. Tá, e nós vamos falar das gestantes, né? Vamos falar aí da Lei 14.151. Tá, tu vai explicar o que é a lei. Agora, assim, eu só acho que esse governo ele tem tratado muito mal o trabalhador, sabe, assim, de uma forma geral. Se pode, ele privatiza, até o que dá lucro, flexibiliza os direitos trabalhistas, fez a reforma da Previdência. Até agora eles não vieram me dizer, até agora, onde é que está o lucro dessa reforma? Só que me impediu, por exemplo, eu de me aposentar, um exemplo. Mas tá bom. Agora tu vai conversar tudo isso depois da nossa vinheta. Então tá tudo bem contigo, a família tá boa. 100%. Como é que é a dona da farmácia lá? A dona Patrícia Cordeiro. E a farmácia lá é a farmácia agora bem demais. Bem demais. Bem demais. Bem demais. Porque para bem demais ela não tem aí não dá para saber, né? Mas bem demais é bom. Isso. É um nome bom. Fica lá onde, qual bairro? Fica ali no JK, ali na Avenida Mamoré com a Plácido de Castro. Fica na Zona Leste ali, fica bem no coração da Zona Leste ali, no coração pulsante. Isso. Então, um abraço aí a dona Patrícia, né? Seja abraçado aqui pelo programa, tá bom? Vou chamar a vinheta e tu começa a desfiar os direitos das grávidas nesse momento difícil, tá bom? Jogo rápido, Eudes, por favor, nossa vinheta. Sandro, com você a palavra. Nos explique o que é a lei e os benefícios ou não dela. Então, vamos lá. No último dia 13 de maio, foi instituída a Lei
publicada, né, a Lei 14.151, que trouxe a determinação de que todas as gestantes que estão no trabalho sejam afastadas para o trabalho telepresencial, o trabalho de casa, pelo trabalho remoto ou outra forma de trabalho que não seja presencial. Bom, a lei ela veio de forma muito simplista, não trouxe alternativa aos empregadores, aqueles que não têm uma atividade que possa ser exercida nessa forma remota, nessa forma telepresencial, nessa forma que a empregada fique de casa produzindo, né? Convenhamos que não são, a maioria das funções, possível fazer isso. Muitas delas trabalham como recepcionista, trabalham como garçonete, trabalham como cozinheiras. Então, existem várias atividades, principalmente dos pequenos empreendedores e de alguns ramos do empreendedorismo, que não se dá para se adequar a essa situação. Mas a parte, logicamente, que é uma parte positiva, que está beneficiando uma classe trabalhadora, e isso nós não podemos negar e nem podemos ser contra. No entanto, essa lei não trouxe alternativa para esse empreendedor, esse empregador, que tenha que cumprir com tal. Não trouxe a fonte pagadora para essa empregada que vai ser afastada do ofício presencial para poder ficar em casa, então não trouxe de que maneira o empregador vai remunerá-la, já que não vai ter a contraprestação laboral. Então, por essa razão, a lei veio beneficiar, mas veio prejudicar o empregador. Diante desse atual cenário, dessa lei em vigor, os juristas, né, os empregadores, têm que tomar os caminhos que existem das leis existentes para poder, então, conseguir sobreviver, conseguir dar um devido encaminhamento, conseguir fazer com que cumpra a lei, mas também sobreviva, né, à lei. Sobreviva economicamente, já que sua mão de obra estará afastada do trabalho. Como alternativa para esse tipo de situação, para aquele empregador que não tem aonde e o ofício, função, para poder designar essa empregada que vai ser afastada, já que ela também não pode ser demitida, que ela está dentro do período dela de gravidez, e é sabido que após a gestação da luz tem mais 5 meses de estabilidade, né, de garantia de emprego. Então, durante todo esse período, o empregador é obrigado, né, a manter a empregada. E durante esse período, ele pode estar se beneficiando das medidas provisórias 1045 e 1046, que inclusive já foram apresentadas aqui no programa, né, em quadros anteriores. Como elas ainda estão em vigor, ele pode aplicar a suspensão do contrato de trabalho, pode aplicar a redução da carga horária de trabalho, caso seja possível ele mudar, ainda que seja num tempo parcial, a função dessa empregada, então ele pode também fazer esse contrato de alteração do tempo e reduzir. E entra naquela regra que o governo, em utilização da referência do seguro-desemprego, paga a outra parte. Caso tenha suspenda o contrato, pelo tempo que ainda resta de vigência da medida provisória, salvo se ela for dado continuidade, né, for prorrogada, aí dá-se para prorrogar esse contrato de suspensão do contrato de trabalho da empregada, ele poderá se aproveitar desse benefício também. Caso contrário, poderá também fazer banco de horas. Então, o período que essa empregada ficar fora do seu ofício poderá ser compensado posteriormente por meio de banco de horas. Além disso, de tudo isso, ele poderá fazer antecipação das férias, que tem ainda para ser período aquisitivo, então poderá ainda fazer esse aproveitamento. Lembrando que
todas essas medidas que estou falando são as previstas nas medidas provisórias 1045 e 1046, que dá para se utilizar como um remédio para a situação do empregador que não tem a possibilidade de transferir a função dessa empregada para uma função remota. Caso for possível, então ele poderá, essa empregada poderá trabalhar remotamente de casa, sem perda qualquer do seu salário, não poderá ter redução salarial alguma, salvo aquelas que são adstritas do seu trânsito, vamos supor, vale transporte. Também não é crível que ela vai receber vale transporte se ela não está utilizando transporte público para poder se ativar na função dela no local de trabalho presencial. Como ela está em casa, então ela não faz direito, não faz jus a esse benefício. Agora, outras coisas, outros benefícios que já são previstos, ela não poderá ter essa redução. Se caso vier a ser reduzido, infelizmente o empregador estará incorrendo numa infração legal. Dito isto, cabe ao empregador, toda vez que fazer qualquer tipo de alteração na forma, dinâmica, até de função, orienta-se que se faça tudo por escrito. Nada, ainda que a lei, alguns casos, beneficie o contrato verbal, mas é mais seguro para ambas as partes fazerem qualquer alteração por meio escrito, assim vai estar dando a devida publicidade, comunicação e futuramente, como meio de prova para qualquer uma das partes, a prova escrita tem muito mais eficácia do que uma prova verbal, que se perde pelo tempo e o vento leva, né? Então, o empregador, mais que ninguém, que tem a obrigação de arquivamento de documentos, de guardar os documentos, produzir as provas que se acha pertinente, caso for necessário uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, fiscalizações outras, então ele precisa ter esses ajustes todos formalizados na forma escrita, de modo a comprovar que cumpriu com a legislação e de forma a comprovar que não feriu nenhum direito do empregado ou da empregada. Então, essa é das orientações que a gente está sugerindo, Benito. Benito, você sabia que essa lei, de certa maneira, veio mais prejudicar do que beneficiar? Mas eu não duvido assim nada. como aconteceu naquele caso das empregadas domésticas, lembra? Quando foi aprovada a lei, obrigando a assinatura, e que, de certa... Sim, aí veio a pandemia agora, botou todo mundo no olho da rua. Exatamente. E, além disso, essa lei, ela faltou ser melhor elaborada, para não ocasionar o que está ocasionando agora, que exatamente muitos empregadores não estão mais admitindo mulheres. Por quê? É o medo dessa empregada vir engravidar, que é um ciclo natural da vida, né? Crescer, né? Lembra da escola? Crescer, reproduzir, né? E morrer. Então, é exatamente isso. A lei, como ela foi muito simplista, foi muito direta, apenas trouxe esse benefício, mas não trouxe o benefício bilateral, só trouxe o benefício para uma das partes, acaba que esse benefício sendo a própria, entre aspas, né, a própria maldição, porque acaba que não trazendo uma garantia de que as mulheres serão empregadas. Então, enquanto perdurar esse período de pandemia, muitos empregadores, por não ter uma função que é possível ser exercida remotamente, em casa, fora do local de trabalho, e com medo de sofrer prejuízos por conta de não saber lidar com essa empregada, ela vai ficar em casa e ela vai receber, porque ela não pode ter redução salarial. E ela não vai elaborar. Então, acaba que preferindo admitir, talvez, pessoas que não vai ter mais a condição de engravidar, mulheres, né? Ou homens. E muitas funções que antigamente era exercida exclusivamente por mulheres, algumas funções de secretária, de atendente, né? Que por ter um jeito mais amistoso de recebimento, de exercício, né? Acaba que nesse momento
tendo por impedida de conseguir se admitir por conta dessa medida, por conta dessa lei. Então, é uma reflexão que devemos ter, até para o próprio empregador. Às vezes, em vez de analisar e em deixar de admitir, e sim ver outras alternativas, como, por exemplo, tem várias empresas que tem várias mulheres que prestam serviços terceirizados. Então, poderia estar se utilizando desses serviços terceirizados, sem prejuízo de ter que contratar uma funcionária e possivelmente ela viesse afastada, ele não ter como colocar ela no trabalho remoto, mas não deixar de admitir. Embora a lei traga esse incentivo de forma negativa, de forma inversa, né? Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer também da lei, que é um efeito que ela vai ocasionar, Benito, e já está ocasionando, como já ouvi falar de vários, né, empresários, que isso já está acontecendo. Então, infelizmente, é uma situação que a gente ainda não havia vivido e que a gente vai ter que saber lidar, Benito. O que você acha, Benito, que poderia vir uma lei beneficiando ou às vezes mudando? Não, vou te manifestar minha opinião. Assim. A gente vive um desmonte na área trabalhista nesse país. Eu acredito que a grávida, até por ser uma situação nobre, apesar de que as pessoas às vezes até banalizam a gravidez, ela tem que ser mais bem cuidada. Ela representa o futuro da humanidade, né? As crianças, tudo mais. Eu acho que as leis tinham que... Eu acho que a mulher hoje está com 4 meses o auxílio maternidade. Ela fica 4 meses, ela tem garantia de emprego de 5 meses. De 5 meses, né? Eu acho que ela deveria ganhar, inclusive, um plus financeiro por estar nessa condição, e não uma lei como de presente como essa. Porque o que essa mulher vai gastar de fralda, conforme for de leite, montar toda uma estrutura de vida para uma criança, e se ela for mãe solteira? Que é uma grande realidade. Né? Então, aí tu imagina, aí de presente, eu não entendo, aí de presente os caras ainda dão um jeito de dar mais dificuldade para a mulher grávida. Eu não sei, porque a minha opinião é que eu acho que a mulher grávida deveria ganhar, eu acho que o Estado deveria dar mais meio salário no mínimo, tá entendendo? Pelo fato de que, se ela está nesse ponto, eu sei que aí, todo mundo vai querer engravidar, mas pelo menos por 6 meses, até ela se estabelecer, já que ela engravidou, porque tem gente que engravida por acidente também, não é só no caso pensado. E agora mesmo, morreu mais gente no ano de 2020 do que nasceu em 2021, está indo para a mesma situação. Quer controlar a população da Terra? Não é assim que funciona, gente. Isso é verdade. Tem as teorias da conspiração, né? Não é assim que funciona. Mas assim, aí eu te falo, te remeto assim, vamos resumir, a moça está trabalhando, vou criar uma situação, e tu me responde. A moça está trabalhando aqueles de teleentrega agora, tá? Ela é chapeira. E ela engravidou. Tá? Como é que ela vai, por exemplo, ela engravidou algum tempo atrás, agora ela vai entrar no período. Como é que essa lei vai atingir ela sem estragar os direitos que ela já tinha? Então, na verdade, ela não vai ter afetação nos direitos dela. Né? Lembrando que chapeira, dependendo da forma como é exercida, ela tem direito à insalubridade ali. Tá, mas é essa a questão. Né? Então, se ela tiver uma gravidez de risco, a própria CLT já determina que ela não pode exercer aquela atividade. Então, a lei que foi instituída, a 14.151, ela não faz diferenciação de gravidez de risco, ou a partir do primeiro dia que descobriu que está grávida, ou precisa ter tanto tempo de gravidez. Ela não fez essa distinção, só falou grávida.
Tá, Então, a partir de hoje, vamos supor, a empregada, vamos supor que ela foi, como você mesmo disse, não foi planejado. De repente, ela começou a sentir, né, diferente, fez o exame, descobriu, está grávida. Não tem planejamento, já que não sabia, não tinha se planejado, aí chega no trabalho e fala para o empregador, ó, eu estou grávida. E por conta da lei, né, eu tenho que agora passar a exercer as atividades de casa. É a alternativa que a lei deu, a única. mas ela é chapeira. É chapeira. Aí o que vai acontecer? É exatamente na situação que nós apresentamos. Aí o empregador, poxa, eu não tenho como te colocar para fazer essa função de chapeira em casa. Não tem como. O que vai acontecer? O que nós temos na legislação? No caso do empregador, a empregada, ela não tem necessidade de pensar o que ele vai fazer o empregador. Não, é o empregador, é a responsabilidade dele. Ela é ficar em casa. Se não tem como, não tem como me transferir então de função, ainda que temporariamente, para ser atendente, pegar pedido e eu repassar. Vamos supor, não tem, ela vai ficar em casa. Vai ficar lá à espera de atividade para exercer. Aí o empregador, por outro lado, é muito ruim, é prejuízo que eu vou ter que contratar uma outra pessoa para ocupar o cargo que ela deixou aberto aqui, e ela vai estar em casa e tem que pagar o salário, já que a lei não previu o governo pagar isso. Então, mas é que tá, o que eu estou achando nessa lei é que está faltando uma regulamentação. Na verdade, ela já é autorregulamentada. Esse que é o maior problema. Ela nem falou que precisar de uma regulamentação ou coisa parecida. Ela já veio autorregulamentada. O problema é que ela é muito simplória. Ela Então, é uma lei ruim. Sabe o que é lei ruim? É essa aqui. Não tira, não faz definição de gravidez de risco para comum. Não faz Não nada. cria os casos omissos. Nem previu que ficaria, vamos supor, as empregadas nessa situação até que elas recebessem a vacina de imunização. Nem previu isso. Ah, mas se a empregada já for, a gestante já foi imunizada, entende-se que ela já está fora, assim, pelo menos um percentual bem alto, né, fora do risco de contaminação, já que não existe nenhuma vacina 100%, né? Mas ela nem previu esse tipo de situação e nem permitiu para que os estados legislem sobre esses assuntos de forma complementar. Porque cada estado, cada região tem a sua realidade. E ele nem permitiu isso. É uma lei extremamente simples e prejudicial para ambas as partes. Primeiro, para o empregador, que não tem como transferir, que vai ter que arcar com isso e vai ter que usar as medidas provisórias existentes para poder tomar alguma medida, pelo menos por esse tempo que ela ainda está em vigência. Depois que acabar a vigência dessas medidas provisórias, se elas não forem prorrogadas, o empregador vai estar bem prejudicado. Não, mas então, eu estou vendo os dois prejudicados, porque ela entra na berlinda. E a empregada, a que está admitida hoje, ainda não vai ter um prejuízo direto. No entanto, só que vai ter um prejuízo indireto, porque a partir do momento que ela sai da função dela, ela abre espaço para outra entrar. Se esse outro entra e de repente ele conquista aquele espaço ali, então, quando acabar o período de estabilidade e garantia de emprego dela, possivelmente ela não vai trabalhar mais ali. E as outras mulheres terão um certo preconceito legislativo de não ser admitida. Sim, vai contratar só homem. Então, exatamente, eu estou falando, essa lei, ela não vai o beneficiar. Ela parece, é um presente, uma caixa bonita de presente, mas tem uma pedra dentro. É um cavalo de Troia. é um presente grego, né? Então, ou seja, ela não veio beneficiar. E então, ou seja, é uma situação... Ela é autorregulamentável, essa lei. Pô, agora tu imagina, ela cabe... Vem cá, o STF, ninguém pode reclamar no STF, não, cara? Então, poderiam reclamar uma inconstitucionalidade da lei. Ela não veio ser constitucional, no entanto, de certa maneira, quanto aos direitos sociais do trabalhador. Mas, de certa maneira, veio causar um prejuízo à iniciativa privada. Né? Nesse caso específico... Não, mas é que começa com a iniciativa privada e depois termina na outra ponta da corda. Pois é. Tem uma previsão na CLT que até durante um tempo, não sei se você recorda no início, até o nosso presidente Bolsonaro falou, esses fechamentos, lockdown,
vai surgir muitas ações aí pedindo que o Estado venha a ser responsabilizado, porque tem agora não recordo o artigo especificamente, mas tem a previsão de que toda ordem estatal em que o Estado, o gestor público, determine para o fechamento que isso ocasione danos e prejuízo, sem uma justa causa, faz com que ele se torne responsável em reparar o dano desse empreendedor, né? Até começou a ter bastante ameaça e tem ações tramitando nesse sentido. Esse caso aqui é exatamente um caso que o governo federal determina... Que custa o INSS abarcar essa menina? Pois é, mas isso não previu a lei. Não, mas claro que a lei foi feita para quê? Para encher tripa. Para encher tripa, sabe como é? Exatamente. Eu preciso mostrar que eu estou trabalhando, então vou fazer uma lei. Vamos pegar quem é grávida. Vamos pegar a grávida aqui e vamos fazer ela de mico da vez. Deixa eu chamar o intervalo comerciante e termino o próximo bloco. Perfeito. Jogo rápido, no lá. Outro cá. O uso de telas tem começado cada vez mais cedo e seus danos à visão também. O Hospital de Olhos Veloso agora conta com especialistas em oftalmopediatria, cuidados extras, brinquedoteca e uma equipe capacitada para atender de forma exclusiva, lúdica e com todo carinho. Agende uma consulta para seu filho no 3223-3040. Lembre-se, quem ama, cuida. Hospital de Olhos Veloso. Responsabilidade por todos. O conceituado canal Olhar Digital pesquisou e o público escolheu a Brasil Digital como a melhor velocidade de internet em Rondônia. Somos Top One, a número 1 em velocidade. Aproveite a promoção para celebrar este prêmio. 400 MB por R$ 149,90, mais Super Wi-Fi. Brasil Digital, você conectado. Uma doença silenciosa que pode causar cegueira irreversível, glaucoma. No Hospital de Olhos Veloso, você conta com diagnóstico completo e tratamento clínico e cirúrgico do glaucoma. 1 a cada 3 brasileiros nunca foi ao oftalmologista, aumentando assim as chances de se ter essa doença. Por isso, a prevenção e o tratamento precoce são tão importantes. Conte com a mais alta tecnologia e profissionais especializados. Hospital de Olhos Veloso. Vamos lá, rapidamente. Dá para contestar isso no STF, então? É possível, desde que aí cabe aí os partidos que eu acredito que não vão Se não fazer passou, isso. deve ter não passado vão batido. fazer isso, né? É tanta porcaria por causa dessa CPI que deve ter passado Eles batido. entram por várias outras... Não entra porque não é de interesse deles. Porque isso aqui está afetando a classe, principalmente e diretamente a classe empreendedora. Quem é que está lá no Congresso defendendo essa classe? Entendeu? É uma classe que não dá voto para eles. O que dá voto são as classes sociais. Não que essas classes não merecem melhor proteção. Merece. No entanto, todas as classes merecem ser bem representadas e assistidas no Congresso Nacional. Então, você não vê muito incentivo nesse setor. Tem uma minoria lá que não consegue fazer. Sabe que aquele ditado, uma andorinha não faz verão? Então, é exatamente nesse caso. Mas, de toda maneira, a lei já está publicada, não tem para onde correr, tem que cumprir. Então, para se cumprir ela, para ter menos prejuízo possível do que já tem,
aplica-se as medidas provisórias 1045 e 1046, usufrua dos benefícios que lá já estão expostos, para então conseguir manter a sua atividade a todo vapor e sobreviver ainda a essa pandemia. Cara, obrigado aí pela tua presença aqui, tamo junto. Se você precisar, a casa é sua, tá bom? Muito obrigado. Daqui uns dias você volta com mais um assunto importante para os empreendedores. Perfeito. A advocacia empreendedora, né? Exatamente. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.